Bom, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Essa hoje é a nossa conversa final aí da série Carreiras. E hoje a gente vai falar sobre profissões do futuro, as áreas criativas e as novas engenharias. E hoje nós vamos receber aqui 3 professores do Infinet, são os nossos convidados de hoje. Então a gente vai começar conversando com o professor Alexander Francisco, que vai falar sobre games, cinema, design e publicidade. Depois vamos conversar com o professor Carlos Pivotto, que vai falar sobre novas engenharias. E depois, às 16 horas, o professor Alberto Moura, que vai falar sobre animação e realidade virtual. Então, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. Como a gente faz sempre, por favor, as perguntas podem ser encaminhadas pelo chat ou fazer de viva voz, assim que eles acabarem as apresentações. Então, dou as boas-vindas aos professores e passo a palavra ao professor Alexander Francisco, que vai começar a abrir os nossos trabalhos de hoje. Professor, seja bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde a todos, muito obrigado, muito feliz de estar aqui, fazendo uma coisa que a gente gosta muito de fazer, tanto eu quanto o Carlos Pivotto e o Roberto, que é explicar para vocês das profissões que nós temos conhecimento e que nós amamos e que nós formamos pessoas. Acho que é bem legal vocês ouvirem daqueles que estamos no processo de formar pessoas nessas profissões, um pouco mais sobre o que elas são, para onde elas podem nos levar e etc. Então, é com muita empolgação e muita alegria que estou aqui com vocês também, agradecendo imensamente o convite feito. E a nossa intenção, Mariana, é trazer para vocês informações sobre a indústria criativa, porque nós trabalhamos no braço do Infinet, Cora Furtado, que é a Escola de Comunicação e Design Digital, aqui no Rio de Janeiro. E aí a gente quer explicar para o Pedro essas profissões que nós anualmente formamos pessoas. Então, o Francisco Moraes vai poder também fazer suas perguntas logo no final. A nossa pretensão é usarmos aqui cerca de 20 minutos a 25 minutos de exposição, se o professor Márcio assim concordar, para que a gente possa tentar, de uma maneira bem rápida, apresentar para o Francisco Andrade essas questões que são das profissões. E aí eu espero que o Theo veja o que ele realmente entende sobre essa indústria criativa. Nós chamamos de indústria criativa os setores que trabalham com a criatividade, como o próprio nome já quer dizer. Mas, sem mais me alongar, deixa eu começar Posso compartilhar aqui uma tela, professor? Que eu acho que ele está... Deixa eu habilitar aqui o... Ah, tá. Porque aí eu já compartilho com vocês e fica mais fácil da gente entender o processo como um todo. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui mostrando para vocês exatamente a questão das profissões da indústria criativa, para que a Beatriz também possa entender um pouco mais dessa questão. Então, eu costumo sempre perguntar se vocês se consideram pessoas criativas. E é sempre interessante quando a gente faz essas apresentações, Olívia, porque os alunos respondem da maneira mais variada possível. Então, respondam aí no chat rapidinho. Vocês se consideram uma pessoa criativa? Vocês têm criatividade ou nem tanto? O que vocês acham? Respondam aí rapidinho, só para a gente fazer uma pequena enquete. O que vocês acham? Olavo, Beatriz, Pedro, Joaquim, Leonora. Vocês se acham criativos ou nem tanto? Olha lá, a Mariana disse que sim, que se acha criativa. Mais alguém? Mais alguém? Theo? Olha lá, o Theo disse que até certo ponto. A Cora falou que um pouco. Ainda bem que alguém me disse para ficar com ela. Olha, a Beatriz disse que o pessoal fala que sim, o povo diz, mas que ela nem acha tanto assim, né?
E o Joaquim diz que também acha que sim. Então, gente, na verdade, todos somos criativos. A capacidade criativa, ela é inerente a todas as profissões, Joaquim. E o Pedro está ligado que, desde o médico até o engenheiro civil, até o militar, passando pelo artista, todo mundo trabalha com criatividade em alguns níveis. Porém, a indústria criativa é aquela que se dedica ao trabalho com a criatividade no sentido de levantar dividendos, levantar importâncias para empresas. Então, a gente define que todo mundo temos criatividade, a gente trabalha com ela o tempo todo, e até gosto quando Einstein coloca ali, né, que criatividade é inteligência se divertindo. A Alice falou que agora na pandemia está difícil, mas, Alice, eu até conto para vocês que eu sou designer de jogos, né? Eu desenvolvo jogos de tabuleiro. E foi no período da pandemia que eu mais consegui ser criativo na construção de jogos novos, lancei jogos novos, vou lançar agora um jogo pela Estrela, pela Brinquedos Estrela, que deve ser agora em junho, que vai sair, um jogo chamado Rasher. Então, eu aproveitei a pandemia para também desenvolver atividades criativas, principalmente nessa minha atividade de desenvolver jogos de tabuleiro, jogos de cartas e tudo mais. Então, a gente costuma dizer que os setores baseados no capital intelectual, cultural e na criatividade para gerar valores econômicos são aqueles ligados à indústria criativa. E a indústria criativa ela tem vários setores, ela atua em diversas áreas. Ela pode atuar na área de consumo, como é a atividade principal da publicidade e do marketing, do próprio design, que a gente pode ter design gráfico, design de produtos, design de interiores, temos vários tipos de design. Temos a arquitetura, temos as expressões da moda, que também estão dentro da atividade de consumo, dentro da indústria criativa. Nós também temos o núcleo cultural da indústria criativa, que envolve profissões da área de expressão cultural, que trabalha com folclore, gastronomia, artesanato, patrimônio e artes, que dentro daquela área que vai trabalhar com museologia, produção cultural, a própria música, que é uma estrutura da indústria criativa muito forte. Hoje, acho que todo mundo aqui tem um streaming de música preferido, etc. E a gente trabalha... Qual que vocês preferem? Onde é que vocês têm as suas melhores playlists? É no Deezer? É no... Spotify. Olha lá, o Tom já disse rapidamente Spotify. Quem tem mais? Eu tenho o Google, a parte de música do Google, estou na dúvida agora se eu vou para o Spotify ou para o Deezer também, para ajudar o serviço da Alexa. Estou na dúvida, hein? Spotify, Deezer, coloquem aí. Mas todo mundo sabe quanto é importante a música, e a música ela está permeando a parte de cinema, a parte de publicidade, para fazer jingles. A música está em todo lugar e é uma grande potência da indústria criativa, assim como a artes cênicas, que é a parte de atuação, cinema, teatro, no ponto de vista da atuação mesmo, das artes cênicas como um todo, né? Legal, Chico. Então, o Chico e Beatriz estão também fechados com o Spotify. Ainda estou pesquisando se o Deezer é melhor, se o Amazon Music é melhor, estou ainda pesquisando. Temos também a área da indústria criativa voltada para mídias, e aí nessa parte de mídias nós temos a parte editorial, que cria livros, revistas, jornais, etc., e o poderoso audiovisual, que é a parte de cinema, animação e tudo mais que esteja ligado ao audiovisual, que também é uma potência, né? Então, vocês estão vendo como essas potências estão crescendo cada vez mais, e na parte de tecnologia, que a indústria criativa se dedica, nós temos o P&D, que é o desenvolvimento, a parte de biotecnologia,
o TIC, que é a parte de serviços computacionais os mais variados, e também o Games, que é uma área que está crescendo imensamente, assim como todas as outras citadas aqui também na indústria criativa. Então, a indústria criativa ela tem um grande fôlego, porque ela atua diretamente com o desenvolvimento de novas tecnologias, de novas possibilidades, e são expressões inerentes ao próprio homem e à mulher e à humanidade que somos criativos. Então, a indústria criativa tem essa potência. E aí eu vou perguntar para vocês qual foi a última propaganda que vocês viram? Vocês viram uma publicidade na televisão, na rede social que vocês estavam, enfim. Se lembram qual foi a última publicidade que vocês viram? Respondam aí para a gente, enquanto eu vou dizendo para vocês um pouquinho sobre essa grande área da indústria criativa ligada a consumo, que é a publicidade e o marketing. Nós lá formamos muita gente ligada à publicidade, a gente adora essa nossa formação, justamente porque ela move o sistema de consumo do mundo, que é uma área muito importante para nós, né? Então, o que eu preciso aprender para fazer publicidade, para acontecer na parte de publicidade? Eu preciso aprender, por exemplo, planejamento, eu preciso aprender criação, eu preciso aprender atendimento e briefing, ou seja, como é que eu atendo as empresas para que elas possam dizer o que elas precisam que a gente divulgue. Marketing e mídias digitais. Hoje é muito difícil fazer uma publicidade que não envolva as redes sociais, a parte de todo cuidado estratégico em fazer uma campanha de sucesso para tocar as pessoas. Fotografia publicitária também precisamos aprender, produção de comerciais, a métrica de desempenho, porque não adianta fazer uma campanha que a gente não veja como é que ela está performando, se ela está funcionando ou não, se ela está indo bem, se ela está indo ao encontro do público. Então, eu preciso ver quem está curtindo, quem não está curtindo, que público está curtindo, que público não está curtindo, qual é a idade, e assim desenvolver uma análise de métricas em geral sobre a publicidade. E o que ela pode produzir? Hoje, a publicidade ela vai produzir campanhas publicitárias que se assemelham muito a uma estratégia de divulgação. Nós temos a propaganda para diversas mídias, estratégia de comunicação também é importante. E qual é o cargo que eu posso ter? Posso ser publicitário, diretor de arte, diretor de criação, mídia, atendimento, produção, gerente de produto e outras profissões que são satélites à área de publicidade e propaganda e que fazem a publicidade e o marketing crescerem cada vez mais, né? Então, é aquela captura do olhar, da atenção dos clientes para a existência de produtos e serviços e marcas, porque a publicidade também divulga marcas, então é produtos, serviços e marcas que esse público precisa, de alguma forma, conhecer e adquirir. Então, ela está, a publicidade, em vários meios, seja na internet, hoje ela está ao alcance das mãos e também toca todos os seus sentidos. Olha aí, né? Se não fosse a publicidade, ninguém amaria muito tudo isso, no sentido de que a publicidade realmente cria valores e costumes interessantes apontados para o consumo de produtos, serviços e marcas. E o marketing entra justamente analisando quantas pessoas curtiram, quantas pessoas não curtiram, para que a campanha continue naquela direção ou que ela vá para outra ainda, para ser reforçada e ajudar. Dentro da área de consumo também temos o design, que é uma área bem grande, bem multifacetada. E lá, para a gente poder ser design, nós temos que aprender a metodologia de projeto, nós temos que aprender ao user experience, como a gente chama, né? Que é a experiência do usuário, entendermos o que o usuário precisa para criarmos um site, para criarmos um cartaz, para criarmos um logo, para criarmos uma revista, uma capa de revista, enfim. Tudo isso está ligado muito à experiência do usuário, a criarmos um jogo também, porque existe o game design, enfim. E também temos ali a questão de que temos que aprender a fazer uma identidade visual, a trabalhar em apoio ao branding, que é a gestão de marca. Temos que saber um pouquinho de teoria das cores, por que eu usei aquela cor e não aquela outra para fazer um produto, um serviço, uma embalagem.
seleção e tratamento de imagens, preciso saber tudo sobre tipografia para poder escolher a melhor tipografia que atenda aos interesses daquele projeto de divulgação. Tenho que trabalhar com diagramação, marketing, comunicação e cultura. Então, tudo isso vai estar dentro da faculdade. Nós formamos designers gráficos também, digitais, anualmente, e a gente gosta também muito. Eu, particularmente, sou designer de formação e adoro, porque o design pode abrir campo para você ir para diversas atuações e apoiar, inclusive, o pessoal de TI, ao pessoal de outras áreas, na construção de jogos, na construção de cinema, enfim, o designer é uma profissão que atua em forte apoio a todas as outras da indústria criativa. E ela pode produzir interfaces digitais, seja de sites ou aplicativos, pode fazer marcas, pode trabalhar com papel, impressões em geral, revistas, criar marcas, gerenciar, ajudar a gerenciar a marca, desenvolver projetos editoriais e tudo mais. E qual cargo que eu posso ter nessas áreas? Eu posso ser designer gráfico, branding designer, posso ser, que é aquele que cuida da marca, designer editorial, designer de interface, posso ser UX designer, que é aquele debruçado em observar a experiência do usuário em cada atividade, posso ser motion designer e posso, que é o que faz animações, que atua nessa área de movimento e de vinhetas, de filmes, por aí vai, e designer estratégico também. Então, daí, desde a construção de marcas, passando pela construção de embalagens e tudo mais, até a criação de ícones, iconografia para usar em celular, jogos, Nick. E o Tom também vai ver iconografia no celular dele toda hora, a Beatriz também, o Olavo também, até a criação de ilustrações também, que podem ser usados, Leonora, para fazer tudo com essas ilustrações, mascotes, até mesmo o designer de ambientes, como aqui um designer foi convidado para tornar uma sala de exame médico mais aprazível para as crianças. Então, ela brincou ali dentro dessa área. Isso, Beatriz, você vai fazer sim de cinema. E aqui, olha, temos também a área de desenvolvimento de interfaces, né, em protótipo, o pessoal criando interface para ajudar, etc. O designer de produtos, que também é bastante desenvolvido, né, na área de construção, desde carro até o produto PET que vai ser usado. E aí a gente chega aqui ao próximo momento, né, que é perguntar para vocês qual o último filme ou seriado que vocês assistiram. Justamente para que essa pergunta seja a nossa porta de entrada para falarmos da área de cinema e audiovisual, que é uma área que também formamos muitos alunos e a gente fica muito feliz de ver o trabalho deles. A gente faz uma exposição. Quem quiser ter mais informações, veja lá em cima, né, no Instagram, no @SLD_, para vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho dos nossos alunos de cinema e audiovisual, que eu gosto bastante dessa área também. E aí, dentro dessa área, a Beatriz vai ter que aprender roteiro, o Tom vai ter que aprender a fazer pré-produção e produção de peças de motion, né? Criação de personagens, e aqui é bem importante criar personagens com camadas de profundidade para que cada personagem seja convincente, tenha um recado a passar. Captação e direção de fotografia, edição de efeitos visuais, direção de atores, direção geral, para poder, com isso tudo, produzir, né, com todo esse conhecimento e muito mais, produzir também questões culturais importantes, filmes publicitários, documentários, vários filmes educativos também, e trabalhar nas produções corporativas, que estão crescendo cada vez mais também, ajudando o pessoal de publicidade. Então, o cinema apoia muito a publicidade, assim como os jogos também atuam fortemente no desenvolvimento de cinemática para os seus produtos. E aí você pode, nessa área, ser cineasta, diretor, produtor, roteirista, diretor de cinema,
fotógrafo de cena, assistente de produção, existem várias profissões ligadas a essa área, que também é uma área que é muito dependente de música. O setor musical também apoia muito o cinema, porque som e vídeo, né, e área de atuação são muito importantes. E aí você vai ver, desde a criação daqueles grandes seriados, aquelas grandes peças que emocionam ou mobilizam pessoas, até vermos os designers auxiliando nesse trabalho na área, por exemplo, do motion design, na área de criar storyboards, que são essas cenas, para que o diretor de cena possa entender e direcionar os atores a fazerem uma melhor cena. Aqui nós temos o storyboard. Olha que legal, Beatriz, o Theo também quer ser, hein, cineasta. Os storyboards, né, que ajudam. Aqui eu trouxe storyboards de duas cenas importantes, que uma é do Psicose, do Alfred Hitchcock, que é dos anos 50 do século XX, e a Mulher Maravilha, em seu primeiro filme também, lá apoiando o momento em que ela pula. Tem todo um trabalho técnico e muito bem projetado e programado para que o cinema aconteça enquanto artes, né? Temos aqui o Animatic, que é um outro movimento. A partir do momento em que a gente já criou o storyboard, a gente também pode criar esse Animatic para ajudar ainda mais o diretor a entender como é que serão as cenas. E aqui nós temos dos Vingadores e do desenho Steven Universe. Também temos aí um Animatic para ajudar o pessoal na produção do cinema. Steven Universe é bem legal, né? Também gosto muito. Então, aqui nós temos as animações 3D, nós temos as animações 2D, que também são bem importantes. Nós temos a animação stop motion, como desenha A Fuga das Galinhas, Noiva Cadáver, várias outras produções do Tim Burton e outros grandes diretores que trabalham nessa parte. Eu gosto muito do Paranorman, que é feito pelos estúdios Laika, que também é especializado em stop motion, como a maior produção deles, que é Kobo e as Cordas Mágicas, são sensacionais. Esse filme também é impressionante, né? E agora chegamos ao fim, né? Que é os jogos. E aí, como é que a gente fica com a parte de jogos? Eu nem sabia, Carlos Pivotto, que eu ia conseguir ser tão rápido em apresentar profissões extremamente longas, né, e extensas em apenas cerca de meia hora aqui, né? Mas agora, na parte de jogos, que o Theo também saca bastante, todo mundo tem um jogo que curte mais, todo mundo tem, né, Tom, um jogo de celular, um jogo de mobile, um jogo até mesmo nas televisões box, como é o caso da Fire TV, da Amazon, que tem jogos também, tem um catálogo de jogos para você usar lá na televisão também, quando você liga. Então, na área de games, a indústria criativa tem também uma grande sobrecarga. É uma área que não experimentou crises até agora. É uma área que só começou no sucesso e até hoje vive no sucesso, porque realmente é uma área bastante grande, tecnológica e tudo mais. E o que a gente aprende numa faculdade ligada desse gênero? A gente também forma pessoas lá na nossa faculdade de jogos digitais, e lá eles precisam aprender diversos gêneros de jogos, criação e prototipação de jogos, a criar histórias, montar roteiros para a construção de personagens, promover desafios, liderar equipes para cada vez mais chegar a termo de um projeto de jogo, gerir e monetizar projetos. E aí a gente pode produzir adventure games, podemos produzir advert games, que são jogos ligados à publicidade, nós podemos criar realidade virtual, trabalhar com jogos em FPS, enfim, jogos educacionais também são bem-vindos hoje em dia, ajudam muito a educação no recado que temos para dar. E como cargos, nós podemos ser game designers, podemos ser projetistas de jogos, produtor de jogos, designers de mecânica de jogo, designer de fase de jogo, design de ambiente, redator.
E aí nós temos, por exemplo, aqui ó, o Jansson, o Jensen Vandenberg, que é um grande game designer que desenvolveu um jogaço que eu gosto muito da Ubisoft chamado For Honor, que é um jogaço aí premiado, enfim, um jogo bem legal mesmo. Convido todos a conhecerem. E aí você vai ter o pessoal programando ações que vão ser feitas nos jogos, disparando gatilhos. Quando acontece tal coisa, começa a chover, e aí o personagem tem que agir assim, sabe? Tudo isso tem essas linhas de comando feitas das mais várias áreas possíveis, até chegarmos na interface do jogo, que muitas vezes depende de um de um designer gráfico, que é aquele que vem auxiliar na parte de 3D também, a criação dos personagens, ao cenário, a toda essa parte de usabilidade, de como é que ele vai ou não vai montar a pontuação, as sinalizações dos jogos, etc., que vão ajudar o jogador na experiência da jogabilidade. E aí a gente pode, então, resumir a indústria criativa nessas áreas todas aqui, né? Publicidade e propaganda, marketing, design gráfico, fotografia, cinema e audiovisual, produção multimídia, design de animação, jogos digitais, que são áreas que, como eu disse, a gente tem o orgulho de formar muita gente para entregar para um mercado pessoal gabaritado em se formar nessas áreas, que são áreas extremamente bem posicionadas no mercado, de boa remuneração e que estão crescendo, né? A gente não consegue observar para essas áreas pode acontecer tal coisa que não precisemos mais de designers, não precisemos mais de publicitários. Isso não vai acontecer. A gente vai sempre precisar desses profissionais nessa vida tecnológica que a gente vem cada vez mais desenvolvendo, né? E aí agora me ponho à disposição, se ainda houver tempo para perguntas, senão a gente passa para o próximo professor, e agradeço muito a atenção de vocês. Tentei ser bastante sucinto na apresentação dessas profissões que são muito extensas, e aí eu enxuguei bastante a apresentação de hoje. Foi excelente, professor. A gente vai fazer só o seguinte, para o pessoal não ficar desanimado, vamos fazer 3 perguntas agora, depois entra o professor Pivoto, a gente faz, e ao final a gente abre novamente para perguntas, para a gente também não atrasar muito o cronograma. Claro. Vamos lá. A primeira pessoa que colocou aqui foi o Theo. Theo, você quer fazer a tua pergunta? Em seguida, o Tom. Sim. Dá para ouvir? Sim, dá para ouvir. Ouvindo. Ok. Então, Alexandre, que você, mostrando tal, você apresentou vários exemplos, como, o Jason lá da Ubisoft, Montreal, e Steven Universo, e Paranorman, animações da Pixar, design de coisa da Marvel, sei lá o que, stop motion. Mas como é que você, sei lá, diria que fica isso no cenário nacional? Porque, são todas empresas lá fora, e essa é a perspectiva de carreira lá fora. A perspectiva de carreira aqui, como é que fica? Porque... Bom, nós temos hoje, eu até poderia ter colocado ali também, os grandes exemplos que são Peixonauta, que é uma produção nacional de animação que ganhou vários prêmios. Nós temos também o Irmão do Jorel, que é a Beatriz lembrou, né? O Irmão do Jorel, que é uma produção que até a Cartoon Network já comprou e está bastante interessada. Nós temos também o Mundo Bita, que esse é o pessoal do Nordeste, que já superou Galinha Pintadinha, que também já era uma potência de milhares de milhares e milhares de pessoas, e o Mundo Bita hoje tem um império, desde de teatro até outras áreas. Então, Theo, é uma área que está crescendo. O Brasil ainda precisa de mais estímulos, mas nós temos grandes contratações na área da publicidade e do design gráfico para animadores e pessoas ligadas a cinema. Então, cada vez mais da publicidade está aumentando a criação de mascotes, e dentro de mascotes, animações para poder dar vida a eles, para poder deixá-los mais humanizados.
Então, o Brasil tem experimentado um crescimento interessante na área de animação, principalmente pela hipervalorização que estamos dando aos dubladores. A dublagem brasileira é a melhor do mundo, não há comparação. Eu, por exemplo, já prefiro assistir filmes dublados do que filmes na língua nacional, porque os nossos dubladores são melhores atores do que os atores americanos que fazem alguns seriados e alguns filmes, etc. Por exemplo, não tem como assistir Era do Gelo sem os atores que ali dublam, como Matheus Mastergalli, outros ali. Aquela voz é melhor do que a voz original. Enfim, e a gente entende que o mercado está se aquecendo para ir bem além, Theo. Já temos esses exemplos que eu dei aqui, que são exemplos bem-sucedidos de obras brasileiras, mas, como eu disse, a publicidade está se socorrendo muito da animação, está buscando muito produtoras nacionais que trabalhem com isso. E nós temos também, dentro da publicidade, pessoal de filme, como, por exemplo, o grande comercial que fez homenagem ao... Ai, me esqueci, Caverna do Dragão, e também ao Corrida Maluca, que eram desenhos famosos dos anos 80. A Peugeot francesa contratou brasileiros para fazer o filme publicitário, porque o brasileiro é muito reconhecido como excelente publicitário, como excelente designer 3D e também cada vez melhor como animador. Sem esquecer do Carlos Saldanha, que é o brasileiro que tomou Hollywood de assalto, fez a animação Rio e também fez agora um seriado de sucesso que se eu não me engano, Cidade Invisível, pela Netflix. E o Carlos Saldanha também tira onda, assim como o Roger Odoni, que é o designer responsável por toda comunicação visual da Google. E ele também, além de criar ícone, além de criar logos, ele também cuida da parte de cinema, de motion, que é entregue à Google para fazer animações didáticas, para ensinar alguma coisa. Então, Theo, o mercado está crescendo, sim. E está sendo promissor para o Brasil. Não sei se eu te respondi. Sim. Obrigado. Obrigado, professor. Tom, você quer fazer a tua pergunta agora? Opa, sim. Não era nenhuma pergunta. Dá para ouvir direito? Dá sim. Tô ouvindo. Ok. Era mais tipo... Porque eu lembro do começo da pandemia. Que, né, caraca... Distanciamento social, vírus e tudo mais. E aí eu tava vendo que, né, nossa, o cinema tava atores e produções que não eram animação. Tava, caraca, vai ter uma decaída ou coisa do tipo. E aí as animações e todos tudo isso que não precisa de pessoa na hora. Não precisa que não são live action. Exatamente. E que aquilo era uma hora que a animação e coisas assim foram extremamente valiosas e... exatamente, foi só, tipo, essa hora foi uma hora muito boa e importante. Aí é só isso. Então, na verdade, você está certo. Toda a área de construção da indústria criativa recebeu um reforço forte, principalmente por causa da pandemia, porque é o pessoal da indústria criativa que criou músicas, clipes adequados ao mundo da pandemia, novelas, seriados em geral, muita animação. Você vê que a parte de anime da Netflix cresceu bastante, a Prime está investindo também nisso, a Amazon Prime está investindo nisso também. A própria Disney, não só porque trouxe o canal de streaming Disney Plus, mas ela já estava fortemente com a Pixar e outros ativando a percepção da chegada de novas animações. Você teve aí a Sony investindo forte na família Mitchell, que para mim foi uma das melhores animações feitas nos últimos 5 a 10 anos, uma animação incrível. A família Mitchell peca um pouquinho o roteiro, mas é impecável a produção da animação em si. Você teve várias outras animações que revolucionaram o pensamento, como da Disney agora trazendo
se eu não me engano, os errados, os incompetentes, esqueci agora, entre os Stormtroopers da Star Wars, eu esqueci o nome agora, é Bad Match, enfim, os Malfeitos, tem um nome assim em português que eu não esqueci agora, mas é uma grande animação também que eles fizeram. Enfim, as animações estão indo de vento em popa e também são muito usados na publicidade e na educação. A educação cada vez mais demanda esse tipo de serviço, então a indústria criativa está toda se apoiando e se ajudando mutuamente, porque quando se lança uma animação, você tem que chamar o pessoal de design gráfico para fazer a parte visual, você tem que chamar o pessoal de música para fazer a sonoplastia toda na música, toda a parte de música da animação, você tem que chamar o pessoal de cinema para ajudar na parte de roteiro, nas construções, enfim, você trabalha forte com a indústria criativa, se socorre e mutuamente se apoia. Então, é uma área que tem tudo para crescer ainda mais do que já é gigantesca. Excelente, professor. Muito obrigado. Ao fim, a gente volta, então, para uma nova rodada de perguntas. Vou passar a palavra agora para o professor Carlos Pivotto, que é o nosso segundo convidado de hoje. Pessoal, boa tarde. Espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Carlos Pivotto. Vou compartilhar a tela aqui também para poder mostrar algumas coisas aqui para vocês. Só um instantinho. Vou ter que compartilhar a tela inteira aqui. Pronto. Está aparecendo aí para vocês? Está sim, professor. Perfeito. Tá sim? Beleza. Então, tá aparecendo, mas está aparecendo uma apresentação, né? Porque para mim ficou uma tela preta aqui, mas deve ser Isso, novas engenharias, computação e tecnologia. Perfeito. Pessoal, meu nome é Carlos Pivotto, eu sou engenheiro de software no meu dia a dia e sou também professor lá do Instituto Infinet. Queria falar com vocês sobre todo um terceiro movimento de novas engenharias, que são engenharias voltadas à área de tecnologia, que existem já há alguns anos, né? Eu mesmo sou formado em uma delas, que é a engenharia de computação, mas que cada vez ganham mais destaque no nosso mundo e nesse mundo pós-pandêmico, e aí eu uso o termo pós, no sentido de que já teve uma pandemia, está tendo uma pandemia, não no sentido de que acabou, e elas ganham ainda mais importância nesse nosso atual contexto de sociedade e de mundo. Tá? Então a gente, primeiro, né, poderia fazer uma seguinte reflexão sobre o que é engenharia, que é uma coisa que não necessariamente você para pensar no seu dia a dia, mas que são coisas que quando você olha para algumas engenharias ou coisas que são produtos de engenharia, você reconhece como tal. Você olha para uma ponte, você reconhece aquilo como um produto da engenharia civil. Olha para um navio, reconhece aquilo como um produto da engenharia naval. Olha para uma torre de transmissão de sinal de telefonia celular, reconhece aquilo como uma obra da engenharia civil, que tem uma estrutura enorme, e também um produto da engenharia de telecomunicações, que é uma derivação já da engenharia elétrica e da engenharia eletrônica. Mas o que é engenharia, no fim das contas? A gente pode definir todo o conceito de engenharia como a aplicação de um conhecimento técnico-científico para criar alguma solução prática, para resolver algum problema prático. E essa solução de problema pode se dar na forma ou de construção, ou de melhoria, ou de manutenção, né, de não deixar quebrar, sejam sistemas, e aí quando o termo sistema é bem generalista, né, poderia usar para muita coisa, a gente pode falar em sistemas computacionais, por exemplo, a gente pode falar em máquinas, a gente pode falar de processos sendo conjuntos de atividades, né, passos que a gente tem que dar para realizar alguma tarefa, a gente pode falar de estruturas, a gente pode falar de muita coisa. Então a gente tem, desde que todo mundo aqui nasceu, uma primeira geração de engenharias que são muito comuns, né, e algumas delas até são mais sinônimo de engenharia. Quando você procura engenharia no Google, vai nas imagens, procura algum desenho que representa a engenharia, você pode fazer um teste aí e vai ver que o exemplo típico que é exibido para a gente é um cara com aquele chapéuzinho amarelo de equipamento de proteção individual, muito comum em obras da engenharia civil. Essa é a figura padrão de um engenheiro que todo mundo vê. Isso porque a engenharia civil, a engenharia naval, a engenharia mecânica, a engenharia elétrica, são engenharias talvez das mais clássicas, né? São de uma primeira geração de engenharias, depois a gente tem uma segunda geração, onde aí surge a engenharia eletrônica, que é uma derivação da engenharia elétrica,
A engenharia elétrica trabalha com eletricidade, a eletrônica trabalha com a eletrônica, que é uma coisa que é construída em cima da eletricidade. A gente tem a engenharia industrial, que é hoje tipicamente chamada de engenharia de produção, que vai falar muito sobre os tais dos processos aí, e que a gente usa na indústria, que a gente usa no comércio, usa em serviços, usa em negócios de maneira geral. E a gente finalmente tem, há menos tempo, né, há cerca de 25 a 30 anos, uma terceira geração de engenharias voltadas para a chamada tecnologia da informação, que é também uma área nova, é uma área que tem menos de 100 anos, né, então ela é muito recente se comparada com outras áreas de conhecimento humano, que são engenharias voltadas para as ciências da computação e para a tecnologia de maneira geral. E aí, o que é computação e o que são as ciências da computação? Tá? Inclusive, você vai sempre ver por aí cursos superiores em diversas instituições chamados ciência da computação. Isso é o nome de uma área de conhecimento e que, porventura, às vezes, é também nome de curso superior. A ciência da computação é um termo guarda-chuva, né, um termo geral que a gente utiliza para chamar um monte de áreas da tecnologia da informação. A gente pode falar de inteligência artificial, a gente pode estar falando de engenharia de software como um todo. O que é engenharia de software? É construir softwares, é o processo para construção, para o desenvolvimento de programas de computador. A gente pode falar de desenvolvimento de sistemas de maneira geral, e aí eu posso estar falando de coisas que são especificamente software, ou de coisas que envolvem hardware também. Alguns de vocês aí podem ter uma Alexa ou um Google Home em casa, e ali tem um hardware que tem software rodando. Uma televisão que você tem na sua casa é um hardware, é um conjunto de peças eletrônicas que tem software rodando. A gente pode estar falando de jogos novamente, né? E aí eu botei o termo games aqui, porque é um termo que no Brasil, pelo menos, já é mais diretamente associado a jogo eletrônico. E aí, quando a gente fala em computação, a gente vai estar falando principalmente de jogos eletrônicos, né? Embora haja, sim, espaço para a gente falar um pouco de jogos analógicos, e aí seria a modelagem de jogos analógicos, né? Como jogos de tabuleiro, xadrez é um exemplo muito comum, aplicativos de celular, todo aplicativo de celular que a gente usa no dia a dia passou nas mãos de um profissional de tecnologia de informação. E uma área que é mais recente, né, e é muito charmosa para os ouvidos das pessoas, né, a gente ouve muito falar disso, né, tanto quanto a gente ouve falar hoje de inteligência artificial, que é a área de ciência de dados, que é trabalhar com volumes muito grandes de dados. Eu tenho dados coletados de pessoas que usam o Facebook ou o Instagram todos os dias, o dia todo, e aí você pode ter certeza de que tem bilhões de pessoas fazendo isso. Se a gente pega aí só o mundo ocidental, né, pode até excluir Índia e China, que seriam 3 bilhões de pessoas, sobram 5 bilhões. Se você pensar que 1/3 dessas pessoas está usando redes sociais, eu já tenho mais de 1,5 bilhão de pessoas usando redes sociais e produzindo dados, produzindo informações o tempo todo. E eu posso coletar esses dados, trabalhar em cima deles para traçar correlações, para descobrir coisas sobre os hábitos de consumo das pessoas, sobre o interesse das pessoas, e é isso que explica a propaganda sempre muito relevante para você, que você recebe no Instagram, no Facebook, etc. Então, isso é a computação. A computação é uma junção de diversas áreas hoje na tecnologia, né, que a gente consegue dar essa nomenclatura comum e que tem diversas aplicações no nosso cotidiano. Nosso cotidiano é hoje, assim como ele é muito regido pela indústria criativa, que o professor Alexander falou, ele é muito regido também pela computação. E aí a gente pode resumir a ciência da computação como um estudo de computadores, da computação e da informação. Esse termo informação é muito relevante para a gente também, porque é um termo que a gente usa para tudo, né? Mas que ele tem umas definições mais técnicas muito precisas sobre o que é uma informação. Uma informação a gente considera, por exemplo, uma evolução do dado. O dado é eu falar o número 10. O que significa esse número 10? O que é o número de 10? O que é o número 10? É o número de ovos que vem na caixa? É o número da camisa do jogador de futebol? É o número da camisa do jogador de basquete? Quando o dado, esse número 10, ganha um contexto, aí ele vira informação. Se eu te falo o número 10 e falo futebol, muita gente aí vai pensar em Neymar, vai pensar em Messi, vai pensar em algum jogador que utilize número 10 na camisa. E aí, a depender do time de futebol para o qual você torça, você pode associar isso com algum outro jogador. Dependendo da idade que você tenha, você pode associar com jogadores que já até pararam de jogar, né? Então,
a gente tem a evolução do dado em informação, e é isso que a tecnologia de informação trabalha. Por isso que muitas vezes você vai ouvir o termo também processamento de dados, porque é o processamento de dados que gera informação. E aí a tecnologia hoje tem uma série de informações, e é muito comum a gente, quando está na posição de vocês, de começar a pensar em escolher uma carreira, escolher um curso superior que vá possibilitar essas carreiras, ter algumas confusões de qual é a diferença de um curso para o outro. Tá? E muito mais do que essas diferenças, talvez a gente possa pensar em quais são as coisas que existem em comum entre essas diversas nomenclaturas de cursos, tá? E aí elucidar as diferenças que, na verdade, são menos diferenças do que similaridades. Entre vários possíveis cursos na tecnologia de informação hoje em dia, a gente pode destacar, por exemplo, o engenheiro de computação, o curso de engenharia de computação, que foi o curso que eu fiz há já quase 20 anos. Né? Eu fiz a primeira turma de engenharia de computação na UFRJ, foi no ano que a UFRJ inaugurou esse curso. E o que é um engenheiro de computação? O engenheiro de computação é alguém que vai estudar a computação numa abrangência mais completa. Então, é um cara que vai estudar desenvolvimento de software, que é algo que praticamente todos aí vão trabalhar. E, além disso, ele vai trabalhar também desenvolvimento e integração de softwares, que são programas de computador, com hardwares, que são peças, né? Por exemplo, um telefone que você tenha, um tablet que você tenha, um relógio, uma televisão, um aparelho de videogame, tá? Qualquer coisa que tenha componentes eletrônicos. Ele vai trabalhar em cima disso. Ele vai trabalhar inteligência artificial. E o que a gente entende hoje por inteligência artificial? A inteligência artificial mais comum que a gente entende hoje é a que a gente chama de aprendizado de máquina, que são as ferramentas que a gente utiliza para possibilitar máquinas a enxergarem, e é isso que permite os carros da Tesla, que são os carros autônomos. Por que eles não atropelam ninguém? Porque eles sabem diferenciar uma pessoa de paisagem, de estrada, de uma árvore, por isso que ele também não bate na árvore, porque ele sabe reconhecer. Peço perdão a vocês, esse microfone desliga quando eu fico muito tempo falando e não estou ouvindo nada. Tá? Eu devo ter falado 10 minutos já, ele desligou sozinho. Então esse carro ele não bate na árvore, não atropela ninguém, porque ele sabe reconhecer pessoas, sabe diferenciar pessoas de árvore, pessoa de estrada, e isso é feito através de programação. A gente programa muitas situações e manda o computador ser exposto a milhões, bilhões de situações. Quem viu aí o filme do Vingadores, né, os filmes, né, de Vingadores, sabe que tem uma hora lá que o Doutor Estranho fala que viu não sei quantas milhões de possibilidades. Ele viu porque ele é mágico. O computador consegue fazer isso também porque tem poder de processamento muito grande. Então a gente consegue expor o computador a milhões, bilhões de situações, de modo que ele, de certa forma, decora todas as variáveis possíveis, né, todas as variações possíveis, e aí a gente consegue dizer que ele aprendeu. Ele foi tantas vezes exposto a ver o que era uma pessoa e o que era uma rua, numa mesma imagem, que uma hora ele sabe diferenciar pessoas de estrada, de árvore, de placa de trânsito, sabe ler o que está escrito, etc. Então é isso que hoje a gente entende por inteligência artificial. Né? São as áreas que a gente chama de aprendizado. E aí a gente tem o chamado aprendizado de máquina. É por isso que você fala com a Siri no iPhone ou fala OK Google no seu aparelho Android e o aparelho ouve, e o aparelho entende, porque ele está condicionado, ele foi programado para isso. A gente tem a engenharia de software. A engenharia de software é mais focada principalmente no desenvolvimento de software, no desenvolvimento de programas de computador. O que é programa de computador? O Uber é um programa de computador. O Facebook é um programa de computador. Ah, mas eu uso mais um telefone. Um telefone é um computador. A gente pode pensar assim para pensar de forma mais simplificada. Tá? Tudo isso é software, tudo isso é programa de computador. Um jogo que você jogue no seu celular, no seu videogame. Eu jogo Free Fire no celular. É um programa de computador também. Eu jogo Genshin Impact no celular, ou no computador, ou no PlayStation, ou no Switch. É um programa de computador também. Então, o engenheiro de software é um cara que vai se especializar no desenvolvimento de software. E aí, alguns detalhes mais profundos, né, de desenvolvimento de software, ele até vai se especializar mais do que o cara que é engenheiro de computação. Por quê? Porque, em contrapartida, esse engenheiro de software, ele não vai investir tanto tempo dele trabalhando em cima de hardware, entendendo componentes eletrônicos, coisa que o cara de computação vai ter que fazer. A gente tem
Estão surgindo agora os cursos em ciência de dados. Os cursos em ciência de dados são cursos bem mais recentes, né? Estão começando agora, estão surgindo os primeiros cursos superiores nessa área, e são cursos para a gente investir principalmente em análise de dados. O que esse cara tem que saber fazer? Ele tem que saber programar, ele tem que ter uma base matemática e estatística boa, que ele vai naturalmente estudar, né, e aprofundar ao longo do curso superior dele. Por quê? Ele vai receber volumes de dados muito grandes, por exemplo, todos os pontos de GPS onde as pessoas estavam no Rio de Janeiro ao meio-dia de hoje. Como é que eu sei isso? As operadoras de telefone têm o seu GPS o tempo todo. Então, elas podem dizer para um governo, por exemplo, para fins de controle de distanciamento social durante uma pandemia, falar, olha, governo, eu não vou te dizer quem são as pessoas, mas os pontos que eu tenho de GPS ao meio-dia são esses, meio-dia e meia são esses pontos, 1 hora são esses pontos. Aí um analista de dados olha esses pontos todos, programa um algoritmo, né, um programa de computador que faça isso, olha e diz, olha, menos de 5% das pessoas teve um deslocamento relevante durante essa 1 hora. Pô, se menos de 5% das pessoas teve um deslocamento relevante nessa hora, e eu posso considerar que as pessoas então estão paradas no mesmo lugar, eu poderia dizer, por exemplo, tirar a conclusão de que eu tive um distanciamento social de 95%, já que apenas 5% das pessoas se movimentaram. Ou então o meu critério é qual é a distância média entre essas pessoas no decorrer do tempo. Se eu vejo que a distância média entre essas pessoas, né, ou grupos de pessoas, no decorrer do tempo também se mantém distante, eu posso afirmar, olha, o distanciamento social nesse caso foi de tantos por cento. Isso é analisar dados, é isso que um cientista de dados faz. E aí, que aplicações isso tem? Controle de distanciamento social, talvez seja o assunto mais da moda para a gente pensar. Mas, por exemplo, ele pode ver aí, né, o que vocês, né, eu, o Alexander, né, a Leonora, a Mariana, a Nick, o Olavo, o que a gente está olhando no Instagram? Ah, eu estou olhando vídeo de gatinho no Instagram. Eu estou olhando vídeo de bebê no Instagram. Eu estou olhando foto de coleção de videogames antigos no Instagram. E aí, de tanto que eu olho isso, o Instagram sabe, esse cara gosta de videogame antigo. No caso, eu gosto mesmo. E aí ele vai começar a me mostrar propagandas ou sugerir outras publicações que atendam a esse meu gosto. E isso se dá também através da análise de dados. Pode ser análise de dados pessoal, pode ser uma análise de dados coletiva. Ele vê que eu sou brasileiro e acabou de começar algum evento que sempre movimenta muito o Brasil. Por exemplo, Copa do Mundo, Rock in Rio, Big Brother. Ele vai testar, falar, vou oferecer essa coisa sobre Big Brother para esse brasileiro. Se ele sentir que eu cliquei, legal, esse cara aqui é público. Se ele ver que depois de 2 ou 3 ofertas eu não cliquei, esse cara não gosta de Big Brother, deixa ele para lá. Então é isso que o cientista de dados faz. Aí a gente tem os cursos de ciência da computação, que é uma nomenclatura bem comum também. O cara que vai ser cientista da computação, ele, assim como o engenheiro, também vai ter que estudar a computação numa abrangência bem grande, vai ter que estudar bancos de dados, programação, desenvolvimento de software como um todo, inteligência artificial, ele vai ter que estudar tudo isso, mas com a diferença de que o cientista da computação muitas vezes vai ter um viés mais acadêmico disso. Ele vai ter um viés muito mais de pensar conceitos, de pensar teorias, à medida que o engenheiro de computação ele acaba tendo um viés um pouco mais prático pelo teor da formação que ele tem. Tá? O viés da engenharia acaba sendo um pouquinho mais prático que o de ciência da computação. Finalmente, a gente tem cursos chamados sistemas de informação. Muitas vezes, esse curso de sistemas de informação ele é uma versão light, digamos assim, da engenharia de software em relação ao que eu tenho que aprender a programar, ao que eu tenho que aprender sobre bancos de dados, sobre redes de computadores. Por quê? Porque, além disso, esse é um profissional que vai ter que dar uma dedicação também à parte de negócios. É um cara que vai ter que estudar sobre análise de negócios, sobre como é que são as tratativas para eu inserir tecnologia da informação num ambiente de gestão empresarial. Então, ele estuda um pouquinho de administração também. Tá? Então, além dessas, né, claro que tem várias outras formações. E aí você faz uma formação para depois seguir uma carreira. Que carreiras esses caras possibilitam?
Tem alguma carreira aqui muito específica que eu tenha que escolher um curso muito a dedo? Não tem, pessoal. A área de computação, a área de tecnologia de informação hoje é uma área ainda muito nova. Ela tem menos de 100 anos. Tá legal? A gente hoje diz que o pai da computação é o Alan Turing, né? A gente fala que o pai da computação é o Alan Turing. O Alan Turing foi um cara que viveu no século XX. Tem filmes sobre ele, enfim. Vocês podem procurar sobre. O pai da medicina, que é o Hipócrates, viveu 400 anos depois de já existir medicina. Então a gente hoje fala que o Turing é o pai da computação, mas pode ser que o pai da computação vá ser, sei lá, o bisneto da Beatriz, que não nasceu ainda. E a gente não tem como saber. Ainda é uma área muito nova. Todo mundo que trabalha com computação hoje, daqui a 1000 anos, vai ter sido um dos pioneiros da computação, sem sombra de dúvida. Então, justamente por essa ser uma área ainda muito mutante, que ainda está muito se transformando, eu posso muito bem fazer um curso de engenharia de computação e dizer, eu vou trabalhar com ciência de dados. Pô, mas tinha um curso chamado ciência de dados. Não, tudo bem, mas eu fiz engenharia de computação. Assim como eu fiz um curso de engenharia de computação e o meu trabalho de dia a dia hoje é fundamentalmente o trabalho de engenheiro de software. Se eu tivesse feito um curso de engenharia de software, eu estaria bem preparado também. Mas se eu tivesse feito um curso de ciência de dados e tivesse estudado algumas coisas por fora, eu ia estar bem preparado também. E como a gente tem que fazer o papel aqui de professor, né, e falar para vocês que não dá para a gente ter a ilusão de que tudo que a gente precisa aprender para uma carreira profissional a gente aprende estritamente dentro de sala de aula, o que eu posso dizer para vocês, hoje com 16 anos de área de computação, é que o curso que você vai fazer na área tem menos importância para a sua escolha de carreira, né, e para você realmente conseguir trilhar uma carreira depois, do que, de fato, a tua proatividade em estar disposto a aprender coisas novas. Porque tudo que eu uso hoje em dia no meu trabalho de engenheiro de software, a linguagem de programação que eu utilizo para programar, né, que são o conjunto de palavras, enfim, de operações que eu uso para programar, são de uma linguagem de programação que nem existia quando eu fiz faculdade. As tecnologias que eu uso hoje no meu dia a dia, a maioria nem existiam quando eu fiz faculdade. Então é uma coisa muito mutante. De modo que a gente utiliza o curso superior, utiliza o nosso aprendizado para dar um estalo. E aí eu gosto muito de comparar com música. O cara que vai aprender um instrumento, não importa qual vai ser o instrumento que ele vai aprender, mas se ele nunca teve contato com música, ele tem que aprender o fundamento da música, que é o dó, ré, mi. Ele pode aprender o dó, ré, mi para aprender a tocar teclado, ou violão, ou piano, ou algum instrumento de sopro, uma flauta. Mas depois que ele aprende o conceito de teoria musical, as cordas, por exemplo, as notas musicais, por exemplo, né? Ele aprendeu essas notas no violão, para aprender para piano, para ele vai ser mais fácil. Ele pode ter dificuldade de, por exemplo, coordenação motora, que uma coisa faz assim e a outra faz assim. Mas isso aí é uma outra dificuldade. Mas o dó, ré, mi é igual para todo mundo. E na computação, a gente pode falar a mesma coisa. O conceito se mantém ao longo do tempo. As tecnologias, sim, é que vão se modificando. Tá? Então, a escolha do curso superior, ela é interessante, ela pode te abrir algumas portas mais rapidamente, mas ela não é definitiva para a carreira que você vai escolher seguir. E aí, o que faz esse profissional? Ele transforma demandas do mundo real em sistemas computacionais. Um exemplo, eu quero pedir comida, mercado, farmácia, sem sair de casa. Provavelmente nos lares de vocês, talvez da maioria de vocês, alguém já utiliza ou já tem utilizado, seja recorrente ou não, algum aplicativo para pedir comida, farmácia, mercado. Aplicativo de pedir mercado hoje em dia, se você for parar para analisar, tem o Rappi, tem o iFood, o Uber, o aplicativo o Corner Shop, que é do Uber, a Americanas faz isso, tem mais algum outro que eu já não estou lembrando agora, mas eu tinha lembrado um dia desses pelo menos 5. Então você tem um monte de aplicativos que entregam o mercado na sua casa. Isso é uma demanda do mundo real. As pessoas querem sair menos de casa, para se expor menos. Então você deixa dentro do mercado o cara que faz as compras para as pessoas, e aí você controla o número desses profissionais, e os entregadores que vão levar isso para as pessoas, e aí você controla o número de pessoas também. E aí veja quantos aplicativos de um ano para o outro não surgiram para atender essa demanda. Surgiu uma necessidade para o mundo, o profissional de TI transforma ela num sistema computacional. E uma demanda que é ainda mais necessária, que é a demanda de você se entreter, trancado dentro de casa. Eu quero um jogo eletrônico online multiplayer de combate em arena. Beleza, eu vou criar aqui um jogo chamado League of Legends. E aí, além de ter um game designer, além de ter um battle designer, além de ter vários profissionais
de indústria criativa, como o professor Alexander citou, que projetam o jogo, eu tenho que ter um cara que programa o jogo. Assim como no Rasher, que o Alexander comentou, né, que foi o jogo que ele desenvolveu, ele fez o projeto das peças, mas, sem sombra de dúvidas, né, uma hora a Estrela pegou o projeto dele e mandou para uma fábrica fazer aquilo, a impressão de peças, né, do tabuleiro, tudo em massa. E aí, essa massificação do projeto, né, no caso de um jogo eletrônico, é a programação do jogo. E aí eu tenho que ter um profissional de tecnologia de informação, eu tenho que ter desenvolvedores para poder realizar isso. Finalmente, tá, dois últimos detalhes que eu sempre gosto de trazer. Que mercado eu tenho para isso? Onde eu vou trabalhar, sendo profissional de TI? Na linha de cima ali eu coloquei empresas que provavelmente todo mundo conhece, né? O Google, o Grupo Globo, né? Não é mais exatamente o Globo.com agora, é o Grupo Globo, a IBM, que é a mais antiga dessas empresas todas aí, a IBM tem mais de 100 anos, a Microsoft, e aí na segunda linha em diante, empresas ou mais modernas ou que talvez a gente não perceba de cara como empresas de tecnologia. O Facebook, a Amazon, o Netflix, né, são empresas, inclusive as três atuam no Brasil, bem como o Google, a IBM e a Microsoft também atuam no Brasil. Então tem pessoas no Brasil trabalhando para o Facebook do Brasil. Mais abaixo ali tem o Nubank, né, que é uma empresa, é uma startup de tecnologia que atua na área de bancos, que já está valendo aí bilhões e bilhões de reais e foi recentemente investida pelo homem mais rico do mundo no mercado financeiro, Warren Buffett, que dizem que é o cara que mais entende de empresas no mundo, né? É uma empresa de tecnologia. Aí ali do lado, o Renner. Pô, você vai no shopping, vê a loja Renner, você compra roupa lá. O que tem de tecnologia nisso? A Renner é uma das empresas que mais investe em tecnologia no Brasil. Tem um departamento de tecnologia enorme. Pô, o que eles fazem então? Eles analisam dados de vendas deles, de vendas de concorrentes, para entender tendências. Tendências que vão ajudá-los a desenvolver produtos melhores. Qual é a tendência da moda, do consumo? Isso faz sentido para eles? Sim. Para isso eles têm departamento de tecnologia. Mesma coisa para a Magazine Luiza, que para a Magazine Luiza talvez seja um pouco mais imediato as pessoas entenderem, porque eles são muito da internet, né? Tem site, tem as vendas online, mas a Magazine Luiza também tem um departamento de tecnologia enorme. O negócio deles é para o futuro competir com a Amazon, essa é a Amazon do Hemisfério Sul, e a Amazon hoje, ela começou com uma loja de livros e hoje ela tem um sistema de streaming e tem a maior nuvem de computadores do mundo, né? O serviço de nuvem de computadores do mundo maior é o da Amazon. E a Magazine Luiza quer o mesmo foco. Tem a Dell, que é uma marca de computadores, né? Muita gente aí talvez tenha computador da Dell. O nome ali está Dell EMC, porque a EMC é uma outra empresa que a Dell comprou, é uma empresa da área de dados. Embaixo tem a Oracle, que é uma empresa de bancos de dados, a maior do mundo, as grandes empresas do mundo utilizam serviços da Oracle. A XP Investimentos eu coloquei para representar o ramo de bancos, de corretoras, que a XP é uma empresa, começou muito pequena, há cerca de de menos de 20 anos, né? Ou cerca de 20 anos, e hoje é uma das maiores empresas da área de finanças do Brasil. E como é que ela conseguiu escalar tão rápido, ficar tão grande tão rápido? Através de tecnologia. E ali o grupo B2W, que vocês conheçam talvez pelas marcas deles, né? Americanas.com, o Submarino e o Shoptime, tudo isso aí são empresas de tecnologia. E eu acabei não colocando aqui, eu falei um pouco mais da área de jogos, né? Mas no Brasil a gente tem hoje cada vez mais estúdios de desenvolvimento de jogos eletrônicos muito grandes. Eu sempre destaco a Double Dash, que é uma empresa, inclusive, aqui do Rio de Janeiro. A gente tem um colega, um dos nossos professores que trabalha lá, o Leonardo, e que chegou até a publicar um jogo, né? Tem um jogo deles que é o Sky Rackets, que foi feito, inclusive, com financiamento pela Lei Rouanet há alguns anos. Então, não falta mercado para profissional de TI no Brasil. Além disso, a gente agora está cada vez mais empregável no exterior. E quando eu falo no exterior, eu não preciso viajar para fora do Brasil mais. Eu posso estar aqui, esse mercado de TI está cada vez mais home office e não tem mais volta, as pessoas estão entregando sala, prédio, deixando de ter infraestrutura física. Desculpa, desligou de novo. E com isso, a gente não está mais precisando sequer ter uma limitação geográfica. Eu consigo contratar um cara no Brasil para trabalhar para uma empresa que está em São Francisco.
sem que ele talvez nunca tenha que ir para São Francisco na vida. Finalmente, em termos de salários, como é que estão esses salários hoje? Tá? Talvez seja cedo para pensar nisso, vocês ainda estão escolhendo a carreira, mas eu gosto sempre de dar esse panorama, porque isso é uma coisa que às vezes atrai sim as pessoas para essa área. E aí eu sempre gosto de falar desde o começo, né? Pensando em estágios. O estagiário na área de TI hoje está ganhando entre 900 e 1.800 reais. Essa é a faixa mais comum. Poderia dizer ali que 1.500 reais é o valor que mais se vê. Ah, quando eu começo a estagiar? É quando eu estiver mais para o fim da faculdade? A gente vê que em TI isso às vezes começa muito mais cedo. Às vezes o cara está com 1 ano de faculdade e já está começando a fazer um estágio. E aí isso pode fazer muita diferença, né, para o teu dia a dia, né, para você começar a constituir uma vida financeira própria sua. Tem empresas que descolam desse valor e eu já tive aluno meu sendo contratado para ganhar R$ 3.200 num estágio de 6 horas. É raro, foi um caso muito excepcional, mas acontece. Era uma empresa do exterior, no caso. Salários iniciais. Eu fui efetivado. Aí começa uma outra característica de TI. Assim como o pessoal começa a estagiar cedo, começa a ser contratado cedo também, às vezes antes de ser formado. E aí, um salário inicial comum para programador, por exemplo, é de cerca de R$ 3.000 até R$ 4.000. Esse é um salário inicial bem comum aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, tá? Quando vai para outras regiões do país, às vezes isso abaixa um pouco. Claro, isso tem muito a ver com o custo de vida, tá? O que eu chamo ele de senioridade, ser um sênior, é um cara que já tem mais experiência. Isso aí pode ser um cara que já tem entre 5 a 10 anos de profissão. Isso vai depender muito, é claro, da empresa onde você trabalha, né? Realmente da proficiência que o cara vai tendo ao longo da carreira. 10 anos de profissão é uma coisa mais palatável para chutar, mas às vezes tem gente que chega nisso com 7 anos, né? E a gente já teve alunos lá no Infinet que com 5 anos de profissão, não era nem de formado, de profissão, já estavam nesse estágio, já estão nesse estágio de senioridade. E aí, os salários vão para a faixa de mais ou menos 10 mil, a depender do cargo e a depender da empresa, tá? Pode chegar até 30 mil reais, é bem mais raro, tá legal? Mas pode acontecer. E aí você tem alguns cargos que são muito especializados, de caras que são extremamente especialistas em determinadas tecnologias e que são profissionais mais raros e que atendem a demandas muito específicas e que aí eles são realmente supervalorizados. Tem gente que às vezes chega a ganhar 50 mil reais. Isso é claro, mais raro ainda, mas existe. E a gente hoje tem uma empregabilidade no exterior muito vasta. Vou dar um exemplo didático. Eu tenho um colega que foi professor nosso lá no Infinet e que ele foi contratado por uma empresa do exterior, do Canadá, para continuar morando no Brasil, trabalhando no Brasil, se ele quiser, mas ganhar o valor dele em dólares canadenses. E aí o salário dele anual foi oferecido a ele 100 mil dólares, aí já convertendo para dólares americanos, o que dá mais ou menos R$500 mil por ano. E aí vocês podem fazer a conta aí do que seria por mês, já que os boletos chegam todo mês. E aí isso representa para a carreira em TI um salto muito grande, porque agora a gente está aqui no Brasil e outras pessoas ao redor do mundo estão cada uma nos seus países, mas sendo acessíveis e procuradas por empresas no mundo todo. Então, esse mosaico aqui de empresas que eu coloquei, você pode dar fingir que está olhando ela de muito longe e que está cheio de outras empresas aqui. Cada uma desse tamaninho, porque vai ter 1 bilhão de empresas aqui possíveis. E muitas empresas que ainda vão ser abertas para tentar empregar ainda mais gente, porque essa é uma área que está em franco crescimento. Tá? Finalmente, botei aqui alguns dos meus favoritos, colegas de profissão. A primeira ali é falecida já, a Grace Hopper. Ela foi uma contra-almirante da Marinha. Ela foi criadora de uma linguagem de programação chamada COBOL, sem a qual os bancos até hoje iam contar dinheiro na mão. Então, ela foi talvez a pessoa mais importante da computação no século XX. Não é dado tanto valor a ela porque ela não tem marketing nenhum. Era uma senhora almirante da Marinha americana, não era uma pessoa que participava no mercado. O oposto é o senhor aí do lado, também já falecido, o Steve Jobs, foi um dos fundadores da Apple e foi o cara que inventou a nossa necessidade por smartphones, né? Todo mundo estava bem com os telefones, vocês aí não vão ter conhecido, né? Mas os tijolões que a gente usava há 20 anos, né? Que eram telefones que não eram smartphones, e aí o Steve Jobs e outros inventaram
a necessidade por smartphone e realmente transformaram o jeito que a gente usa a tecnologia hoje. Ali do lado a Margaret Hamilton, que foi a programadora do software da Apollo 11, que foi a nave que levou o homem para a Lua. Isso aí do lado dela são cadernos e cadernos com o código, na época tudo impresso, né? E ela foi a principal programadora. É graças a ela que existe o termo engenharia de software hoje, porque ela foi a primeira pessoa que recebeu essa denominação, né? Engenheira de software. Ela é viva ainda. Do lado tem o Satoru Iwata, também já falecido, faleceu há cerca de 5 anos. Ele foi presidente da Nintendo, quando faleceu era presidente da Nintendo. Ele antes disso foi programador. Ele programou diversos jogos da série Pokémon. Os primeiros jogos de Pokémon ele era o programador principal da série. E ele foi um dos principais programadores da série Smash Bros, o jogo de luta lá da Nintendo, quando a série começou lá nos anos 90. Ali embaixo a Gladys West, que foi responsável por criar o modelo do planeta Terra nos sistemas de GPS que a gente tem hoje. Ela também tem uma associação forte com o Exército Americano, né, que é a instituição, né, que mais patrocinou a coisa do GPS. Do lado, o Bill Gates, já foi várias vezes aí o homem mais rico do mundo e tal, hoje é um filantropo, né, fundador da Microsoft. Do lado, a mais nova de todos eles aí, a Katie Bowman, que ficou na mídia mais recentemente, né, nos últimos 2 ou 3 anos, agora não lembro bem, que a equipe dela, lá na universidade onde ela trabalha, conseguiu fazer uma imagem de um buraco negro, que era uma coisa impensada pela física, pela ciência até poucos anos, e ela foi a engenheira responsável por isso. E do lado, o cara aí que é herói de alguns, vilão de outros, que é o Elon Musk, que foi um cara que fundou o PayPal, sistema de pagamentos, né, que foi vendido, ele vendeu para o eBay, e hoje ele é o fundador e é a cara da Tesla, dos carros autônomos, e da SpaceX. Né? E o sonho dele com a SpaceX, né, já devem conhecer a figura, é colonizar o planeta Marte. Então esses são 8 engenheiros aí da área da computação e do software, pelos quais eu particularmente tenho uma admiração pelo trabalho deles, né? E quem sabe, né, no futuro a gente pode ser também colegas de profissão, né? Lembrando aí que a computação é uma área que tem menos de 100 anos. Então, se vocês se formarem em computação aí nos próximos anos, vocês podem ter certeza que para a história vocês vão ser alguns dos pioneiros dessa área também. Tá legal? Pessoal, é isso. Agradeço e fico à disposição aí para perguntas. Obrigado, professor. Eu vou deixar as perguntas para o final, porque a gente já está avançando. Eu vou passar a palavra agora para o professor Alberto Moura, e depois a gente faz a pergunta do Olavo, que já está aqui no chat, e a gente vê também as perguntas para o professor Alberto. Professor Alberto, seja bem-vindo. A palavra é sua. Muito obrigado a todos pelo convite. Parabéns pela apresentação, professor Carlos Pivotto. O meu discurso, o que eu vou mostrar hoje aqui, deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês um momentinho, vai ser, inclusive, um pouco próximo ao seu, no sentido da gente estar presenciando o nascimento, né, e a maturidade de uma nova mídia. Deixa eu puxar aqui a tela, só um momentinho. Está aparecendo aí para vocês a apresentação? Sim, professor. Perfeito. Muito obrigado. Então, eu vou falar sobre realidade virtual e como, né, que o cinema, o audiovisual e a animação estão inseridos nesse contexto. Então, primeiro, para isso, vou me apresentar. Meu nome é Alberto Moura, sou coordenador da pós-graduação de animação 3D no Instituto Infinet, sou mestrando no programa de pós-graduação em mídias criativas na UFRJ, sou sócio proprietário de uma produtora de conteúdo imersivo chamada Azimuth VR e tenho já pesquisado na área de realidades estendidas há alguns anos. Eu gosto sempre de mostrar um pouco dos meus trabalhos quando eu começo a apresentação, porque normalmente todo mundo conhece já um pouco de cinema, um pouco de animação, um pouco de design, né, um pouco de motion design, mas as pessoas não conseguem ainda entender até onde essas áreas conseguem se expandir e como que isso se insere principalmente no contexto de uma nova mídia. Então, eu vou mostrar um pouco do que eu tenho feito, né? Eu tenho trabalhado junto com
uma empresa parceira chamada Y-Dreams, em algumas exposições imersivas. Eu trabalhei com a mídia digital da exposição de paisagens de Van Gogh, de uma exposição também sobre preservação de água, chamada Ser Humano e a Água, a exposição de Tarsila para crianças, né, que inclusive está agora em cartaz lá na cidade de Porto Alegre, a exposição também que está em cartaz agora em São Paulo, chamada Jardins de Miró, e algumas outras exposições, como aplicações em realidade virtual também, chamada Vila Noel. E participei também de alguns filmes imersivos, junto com o Internacional e o Flamengo, né, no contexto de futebol, e alguns ficcionais, como Contos do Jardim, HIVR, Sintonia Espacial, e agora o clipe também, com uma música do Luiz Melodia chamada Passarinho Viu. Então, sobre as exposições imersivas, são basicamente projeções interativas, projeções onde a pessoa se encontra no ambiente virtual, né, num ambiente completamente gerado computacionalmente através de projeções e consegue, em algumas obras, inclusive, interagir com as próprias projeções. Aqui imagens da projeção das aplicações em Tarsila, né, Tarsila para crianças. Nos filmes imersivos também, filmes em 360 graus, aqui, no caso, um feito direto lá em Porto Alegre, no estádio do Internacional, na final da Copa do Brasil em 2019, quando ainda podia ter esse tipo de aglomeração, né? Hoje está complicado, então já é quase que um registro histórico, mas dando a experiência de estar assistindo o jogo e acompanhando, vendo a sensação do gol lá dentro do estádio. Fui curador também, um dos curadores da Mostra de Realidade Virtual no Festival de Cinema de Gramado, e para quem nunca viu, eu trouxe aqui também como são algumas câmeras em 360 graus. Aqui do lado esquerdo, uma câmera chamada Insta Pro 2, né, que tem 6 lentes e grava imagens em até 8K estereográficas, né? Então, quer dizer, imagens que têm sensação de profundidade para quem está assistindo, como o 3D do cinema. E aqui do lado direito, uma câmera mais simples, uma câmera Insta One X, que tem 2 lentes, né, grande angulares, e depois a imagem é costurada em uma grande esfera de vídeo, como se fossem 2 metades de uma laranja. E tenho participado também de uma série de atividades, apresentações como essa que eu vou fazer aqui para vocês. Então, primeiro, eu queria trazer o que é essa mídia que está renascendo agora, que está ganhando cada vez mais espaço agora, chamada realidade virtual. Para poder falar sobre isso, eu faço uma pergunta. Qual que é a diferença de simpatia e de empatia? Parece mais ou menos a mesma coisa, né? São conceitos semelhantes, mas tem um ponto-chave aí que é super pertinente para a realidade virtual. Simpatia é sentir-se com, né? Quando você entende a situação do outro, entende as dores do outro, tem conhecimento, reconhece o que o outro está sentindo. Empatia é um passo além, é sentir-se em, é quando você consegue vivenciar as experiências pessoais dos outros, né? Quando você sente a emoção que o outro está sentindo. Quando alguém fala, sinto muito pela sua dor, por exemplo, a pessoa está sendo simpática, ela está demonstrando simpatia. Quando alguém fala, eu sinto a sua dor, né? Eu não sinto muito pela sua dor, eu sinto a sua dor, a pessoa está demonstrando empatia, ela consegue se sentir no papel daquela pessoa, né? Então, ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Por que isso é relevante para a realidade virtual? Por que essa visão é importante para a realidade virtual? O Chris Milk, num TED Talk que ele fez, cunhou o termo, né, chamando a realidade virtual de uma máquina de empatia, porque é uma mídia que, quando nós colocamos, por exemplo, um óculos de realidade virtual, um head-mounted display, nós conseguimos acompanhar uma mídia, assistir um filme, participar de uma aplicação, jogar um game, onde nós não estamos consumindo aquele conteúdo através de uma tela. Nós estamos naquele ambiente, nós estamos naquele ponto de vista, nós estamos completamente inseridos naquele ambiente digital, naquele ambiente gerado computacionalmente, e conseguimos acompanhar a história exatamente daquele ponto de vista, né? Trocando até um pouco o papel do diretor nessas obras. Inclusive, a memória que nós temos, né, quando nós acompanhamos alguma obra em realidade virtual,
nós lembramos dessas obras não como uma obra que nós assistimos, e sim como uma experiência que nós vivemos, né? Elas atingem uma área diferente no nosso cérebro, no sentido de criação de memórias. Com a demonstração do poder dessa mídia, uma experiência em realidade virtual chamada Clouds Over Cedar, ela foi exibida, né, para potenciais doadores, uma conferência de arrecadação que pretendia ajudar refugiados sírios, né? E ela ajudou a arrecadar 3,8 bilhões de dólares. Bilhões, 3,8 bi. Era quase que o dobro da quantia projetada, né, para todo o evento. Alguns doadores assistiam, já tinham feito doações, assistiam essa obra que estava sendo exibida lá e realizavam novas doações, 4, 5 vezes maiores. Tamanho impacto que essa obra estava tendo em quem estava assistindo, acompanhando, né, em primeira pessoa, acompanhando, entrando realmente no papel de um refugiado sírio. Em outras ações também, como, por exemplo, uma em Nova York, que estava arrecadando fundos em novas tecnologias para água potável, ela ajudou a arrecadar 2,8 milhões de dólares. Também uma pessoa especial, um doador, já havia doado 60 mil dólares, assistiu o filme, tirou o headset, imediatamente assinou outro cheque de 400 mil dólares. Então, complementou essa doação com um valor muito mais expressivo. E qual que é o tamanho desse mercado hoje? O mercado já estava com um valor expressivo em 2019, como está colocando aí, e ele deu uma pequena retraída em 2020, como quase tudo na pandemia, né, durante a crise sanitária que nós estamos vivendo, mas rapidamente começou a se restabelecer. A gente está cada vez mais em ambientes virtuais. A tecnologia de realidade virtual continua se desenvolvendo e a projeção voltou a crescer. Então, nós já temos aí projeções estimando já números muito maiores, tão perto assim já em 2023, 2024. Tem a estimativa de que ainda esse ano nós teremos só nos Estados Unidos 57,1 milhões de usuários de realidade virtual, 57,1 milhões de pessoas que têm um headset em casa, né, que podem consumir esse tipo de conteúdo. Quais que são os obstáculos hoje na adoção da realidade virtual no mercado? Ainda é uma geringonça, né, um aparelho pesado que a gente coloca em cima que tampa o nosso rosto, né? Então, com a crise sanitária, isso é ainda mais pertinente, né? Já que a gente tem que resolver. Ainda é um aparelho pesado que esquenta, que tem uma bateria que às vezes dura pouco e que pode ser um pouco caro. O que é visto como obstáculo hoje, na verdade, não é obstáculo, é oportunidade. É oportunidade para que alguém possa solucionar esses problemas e pegar uma fatia muito grande do mercado já amanhã. Nós temos aí empresas como o Facebook, a Apple, que estão investindo bilhões nessa companhia, né? Estão investindo bilhões nessa tecnologia. O Facebook comprou a principal empresa de produção de realidade virtual, de equipamentos de realidade virtual, chamada Oculus, né? Do Oculus Rift, do Oculus Go, do Oculus Quest 2, que agora também já é o aparelho mais vendido em realidade virtual. É da Facebook. A Facebook comprou essa companhia em 2016, se não me engano, por uma quantia de 2 bilhões de dólares. Então, aonde nós podemos encontrar a realidade virtual hoje? Aqui eu trouxe um compilado de aplicações. Nós podemos encontrar, por exemplo, no setor de engenharia, deixa eu passar aqui, aplicações de engenharia com questões de simulação de fluidos, simulação de plantas, né? E visitas virtuais a prédios, a construções de engenharia civil. Deixa eu tirar aqui o som. Então, ainda na questão de arquitetura, com visualização de plantas baixas, né? Visualização e design já em tempo real, utilizando headsets e controladores em realidade virtual. Facilita muito a apresentação, por exemplo, para pessoas que, de repente, não têm a capacidade de projeção e visualização que muitas vezes os artistas têm quando estão desenhando uma planta baixa. Então, tem muito poder fazer esse tipo de apresentação, já, de repente, caminhar dentro de uma construção que ainda não foi feita e verificar como ela vai ficar quando finalizada.
que traz também o poder dentro do setor imobiliário. A gente hoje não consegue, por exemplo, se quer alugar um imóvel, vender um imóvel ou alguma coisa do tipo, ficar fazendo muitas visitas pessoais. Até como otimização de tempo, a realidade virtual vem possibilitando visitas virtuais a diversos imóveis. O setor imobiliário adotou bastante esse tipo de situação. Então, você coloca o óculos, você pode rodar a cidade inteira e verificar inúmeros imóveis, né, num intervalo de tempo muito reduzido, enquanto um passeio normal em imobiliária anterior a essa tecnologia, você em uma tarde visitava 3, 4 imóveis apenas. Então, representando aí um pouco desses passeios. Inclusive, já com aplicações em realidade virtual, você pode fazer simulação de reformas em tempo real. Então, enquanto você está vendo o imóvel, aquele ambiente virtual foi projetado em uma game engine, né, foi construído com informações tridimensionais, você pode ver como fica o piso já naquele imóvel. Você está naquele imóvel, você está tendo sensação de que você está naquele imóvel, mas você pode trocar o piso de carpete para taco, por exemplo, ou você pode trocar algum eletrodoméstico, você já consegue manipular aquele imóvel durante essa visita virtual e ter uma ideia muito mais rica do que você está assistindo. O setor de turismo também adotou bastante essa tecnologia, então o VR ele habilita, ele possibilita que nós possamos viajar digitalmente, que a gente possa visitar lugares onde, de certa forma, eram antes inacessíveis, né? Então, sem os custos de locomoção e custos referentes à hotelaria. Então, para muitas pessoas, é até a única possibilidade de viajar. A gente pode oferecer viagens e passeios turísticos a diversas situações onde as pessoas, de outra forma, não teriam esse acesso. No setor da educação também, então a gente pode estar oferecendo, por exemplo, a realidade virtual como um suporte a conteúdos em história, em geografia, para entender diversas situações, ambientes e períodos históricos, ou através da realidade virtual, fornecer acesso a laboratórios virtuais, por exemplo, de química ou biologia, para poder manipular digitalmente, fazer experiências digitalmente sem os custos em aparelhagem e segurança, né, que isso representaria, e com a possibilidade dos experimentos serem repetidos inúmeras vezes pelos alunos. O entretenimento, sem dúvida, então já existem concertos em realidade virtual. Esse concerto desse artista francês, né, é chamado Yael Naim, não sei exatamente pronunciar o nome dele, mas ele já fez um concerto de forma específica para a realidade virtual, onde as pessoas tinham essa sensação de presença, de estar num concerto de grande porte, mas ele foi todo transmitido para as pessoas em aparelhos em realidade virtual. No setor de moda também, através de telepresença em desfiles virtuais, você consegue dar a sensação para quem está assistindo de estar ali na primeira fileira, né, acompanhando o desfile da passarela. Então, fica com acesso numa condição quase que VIP de uma grande empresa de moda, por exemplo. Você consegue fornecer esse tipo de acesso para quem está consumindo. No setor militar, através de wearables, né, através de gadgets utilizáveis, já tem treinamentos, né, você consegue fornecer treinamentos táticos, treinamentos militares simulados em perfeitas condições de segurança para todos os envolvidos. Então, tem muito poder também nessa parte de treinamento, tanto no setor militar quanto no setor de saúde. Então, tem a projeção também, né, de simuladores virtuais para auxílio de treinamento em cirurgias virtuais, treinamentos motoros para cirurgiões, e acesso a diversas atividades, né, de relevância médica em realidade virtual. No setor de fitness, pode servir como uma gamificação e uma motivação para o exercício físico. Então, quando você dá um motivo para a pessoa se levantar do sofá e se exercitar de forma quase que lúdica, né? Você está dando objetivos que a pessoa pode cumprir. Tem diversos games que promovem isso através de, por exemplo, simulação de boxe, ou um game chamado Beat Saber. Eu não sei se alguém aqui já teve a chance
de experimentar, que coloca 2 sabres de luz na sua mão como um Jedi, né, e vem diversas caixas na sua direção de forma ritmada, e você precisa ficar cortando essas caixas. O jogo em si é muito divertido, e depois de 3 ou 4 músicas você já está absolutamente ensopado, né, suado. Então, é um jogo que cumpre esse duplo propósito de entreter e de promover o exercício físico. No setor de negócios também, diversas apresentações e reuniões estão acontecendo em ambientes virtuais, como essa própria live, né? Essa própria apresentação que eu estou fazendo aqui está sendo telepresencial. Então, a realidade virtual consegue aproximar ainda mais as pessoas, ao invés de a gente estar interagindo através de uma sala de Zoom, acompanhando diversos avatares em óculos de realidade virtual. Nós conseguimos criar um ambiente próprio através de redes sociais. Existe uma rede chamada Outspace VR que promove isso, e dentro desses ambientes virtuais nós conseguimos interagir e, inclusive, nos locomover nesses ambientes através de representações corpóreas e avatares digitais, e temos um sentimento de presença muito maior nessa participação, nessa conversa. Então, para apresentações em negócios, ou até mesmo de forma lúdica, né, para poder conversar com um amigo, isso tem um poder enorme. Os jogos, o primeiro público que adotou a realidade virtual, o primeiro mercado que adotou e realmente movimentou dinheiro com realidade virtual foram os jogos. Então, a indústria de entretenimento, e continua sendo quase que a mandante, o carro-chefe ainda nesse segmento. Então, diversos jogos estão sendo adaptados e criados para a realidade virtual, principalmente agora com o Oculus Quest 2 estando cada vez mais presente no mercado. O óculos de realidade virtual deixou de ser um aparelho caro que necessitava que você tivesse um grande computador, um computador com grande poder computacional, né, para poder gerenciar jogos, um computador gamer. O óculos de realidade virtual saiu do computador e hoje já é um dispositivo que tem poder de processamento próprio. Então, você não precisa mais estar conectado a um computador para poder jogar. Você tem um óculos que você pode carregar na mochila, e em qualquer ambiente você coloca aquele óculos na sua face e pode estar imerso em um jogo. Já ainda nessa categoria de jogos, tem jogos também com location-based VR, né? Por exemplo, esse jogo chamado Arcade, de uma empresa parceira nossa chamada iDreams, que esse é colaborativo, coloca 3 pessoas em uma arena, e é um jogo do tipo defesa de base. Então, em todo momento, você tem a consciência corpórea dos seus 2 ajudantes nessa missão. Todos os seus movimentos corporais são reproduzidos para os avatares virtuais. Então, quando você movimenta o braço, o personagem que você incorporou no jogo movimenta o braço. Quando você movimenta a perna, o personagem que você incorporou no jogo movimenta a perna. Tem esse rastreamento em tempo real do personagem que você está incorporando, e você tem que defender a sua base de ameaças alienígenas, né, extraterrestres. E essa experiência é realmente muito rica. Ela estava disponível, por exemplo, no Rock in Rio, ela está disponível em diversos shoppings no mundo inteiro. E quem tiver a chance, a oportunidade, eu recomendo muito que participe. Dentro do mercado de animação, também vou dar uma puladinha aqui, que esse vídeo é um pouco longo. A animação também deixa de ser uma mídia que você consome de forma passiva, e você pode consumir um produto de animação, né, uma história, tipo um filme da Pixar ou da DreamWorks, mas com você estando inserido como um personagem dentro daquela história, né, podendo interagir e tendo esse sentimento de presença nesse ambiente digital. Algumas histórias são responsivas, né, você consegue realmente, de fato, interagir, mas todas elas têm como ponto comum uma característica chave da realidade virtual, que é justamente esse poder
de te colocar dentro da história, de você realmente sentir como se fizesse parte da história, e os personagens, quando falam diretamente com você. Você deixa de ser um espectador, né, uma pessoa que está distanciada da história e tem uma constante quebra dessa quarta parede, né, aproximando, então, o usuário, o espectador da obra. A realidade virtual, ela está inserida, né, dentro de um guarda-chuva, né, chamado realidades estendidas. Ela está dentro desse grupo que está dividido em algumas outras mídias. Então, a realidade virtual, ela promove, né, uma representação virtual do mundo em um ambiente imersivo tridimensional. Ela cobre completamente seus sentidos, mas como tecnologias irmãs aí, temos também a realidade aumentada, né, como tem aí, por exemplo, o game Pokémon Go, ou os próprios filtros de Instagram e Snapchat, né, por exemplo, que são informações digitais sobrepostas ao mundo real, né? Então, a sobreposição de uma camada de informação digital que a gente possa interagir diretamente dentro da nossa realidade. E também aplicações em realidade mista, né? Quando tem uma mescla de elementos virtuais e físicos, né, na mesma experiência. Posso citar como case aqui também um game chamado Venturion, que quando você... ele te colocava numa situação que você estava numa tumba meio Indiana Jones, assim, que você estava percorrendo um ambiente e tinha uma tocha digital. Quando você estendia a mão para pegar essa tocha, você sentiu o calor do fogo. Por quê? Porque o ambiente está todo mapeado e quando você estende a mão, o ambiente entende que você está se aproximando do que seria uma fonte de calor e tem um aquecedor ali físico, né, que dispara e te dá essa resposta tátil, essa resposta corpórea desse aquecimento. Quando você pega a tocha, tem um objeto também físico, né, que tem um peso que você consegue de fato manipular, que você levanta e está mapeado com a tocha digital que você está enxergando também através do headset. Em outra situação, você está no topo de uma montanha, de um precipício, e tem uma ponte muito fina que você precisa percorrer para chegar em segurança em um outro local. Quando você dá um passo para frente nesse ambiente virtual, você sente nos seus pés uma madeira fina, né, uma tábua fina que tem exatamente o tamanho dessa ponte virtual. Você olha para baixo, você tem sensação de profundidade, você sente a vertigem desse ambiente. E mais do que isso, tem um ventilador também na sua frente, ventando, e você, além de escutar o vento na obra, você sente o vento no seu rosto. Então, a sensação que você tem realmente é de estar ali pendurado num precipício, podendo cair a qualquer momento. Por que eu estou falando sobre essa tecnologia, né? Toda mídia, quando está nascendo, ela evoca as primeiras criações, né, nessa mídia, elas tentam reproduzir um pouco das mídias anteriores. Não foi diferente. O cinema, quando nasceu, ele evocava um pouco o espetáculo circense. A televisão, quando começou, evocava os programas de rádio em programas de auditório. A realidade virtual ainda está um pouco procurando também essa linguagem própria, ainda está procurando e evocando muito do cinema tradicional, mas ela não vem para substituir o cinema tradicional, não vem para substituir a animação tradicional, não vem para substituir os consoles de games ou PC gamer. Ela é uma outra tecnologia que tem, então, o seu próprio potencial, que tem suas próprias aplicações, uma nova mídia, e que o conteúdo está de forma progressiva, né, amadurecendo. Então, com esse conteúdo amadurecendo, a gente está naquela fase hoje da realidade virtual que daqui a pouco a gente vai estar se referindo como os velhos tempos, né? Os good old days. Então, a gente está vendo uma mídia nova crescendo, isso acontece uma vez a cada geração, gente, é uma coisa que realmente a gente está num momento ímpar, né? Uma mídia que ainda não está absolutamente estabelecida, então, na parte do cinema em realidade virtual. Ainda não apareceu um Spielberg, ainda não apareceu um Tarantino, ainda não apareceu alguém como uma figura que vai ditar uma tendência que seja seguida. Isso ainda não apareceram, essas figuras, no cinema em realidade virtual, nos games em realidade virtual, nas aplicações em realidade virtual,
essas posições ainda estão vagas, né? E pode ser um de nós. Foi feito um mapeamento das empresas em XR no Brasil. Ainda tem uma concentração, né, no eixo Rio-São Paulo das empresas, mas já estão espalhadas em todo o território nacional. Então, existem oportunidades em todo o território nacional para se trabalhar em realidade virtual. E a gente está, inclusive, numa situação, num momento muito específico, que a gente, Brasil, né, a gente como nação, estamos em um momento equivalente de desenvolvimento com as outras nações. A gente não tem, como, por exemplo, acontece no cinema, um distanciamento tecnológico, um distanciamento em questão de acesso de equipamentos e treinamento e orçamentos. A gente aqui no Brasil hoje tem disponíveis exatamente as mesmas ferramentas e conhecimentos e tudo, né, que existem em qualquer outro lugar do mundo. Então, os países estão equivalentes. A gente não tem ainda ninguém se destacando como uma grande potência. Isso possibilita, por exemplo, com que aplicações de realidade virtual, experiências como o The Line, da empresa Árvore, dirigido pelo Ricardo Laganaro, que tem inclusive a narração do Rodrigo Santoro na versão em português, que seja premiada em diversos festivais internacionais, como, por exemplo, né, aqui o Tribeca, onde ganhou a melhor apresentação de experiência em realidade virtual. Quais são os profissionais que encontramos em realidade virtual? Um leque, diversos, né? A gente encontra desde designers, cineastas, especialistas em computação gráfica, game designers, e com os game designers, os especialistas em game engines, né? Unreal, Unity, nós encontramos ilustradores, nós encontramos animadores, nós encontramos desenvolvedores e profissionais de TI, encontramos roteiristas, encontramos compositores e inúmeros outros profissionais que estão aí inseridos, né, no sentido de criação de treinamento, principalmente para suas devidas áreas. O mais importante é que, com o nascimento de uma mídia, né, quem entrar agora, daqui a pouco, vai poder olhar para trás e dizer: quando eu cheguei aqui, tudo era mato. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Obrigado. Muito obrigado, professor. Pessoal, eu vou pedir desculpas, mas a gente acabou se aproximando aí, passando um pouquinho da hora. Então, eu vou agradecer aí ao professor Alexander Francisco, professor Carlos Pivotto, professor Alberto Moura, a Girlene Nascimento, que também está aqui com a gente, do Infinet, e agradecer a todos que estiveram com a gente até agora, nessa última conversa da série Carreiras e Profissões. Então, gostaria de agradecer a vocês mais uma vez, e aí a gente se encontra aí numa próxima série, que em breve nós vamos divulgar pelas redes sociais do SEAT. Professores, muito obrigado mais uma vez. Uma excelente tarde, uma excelente noite. Obrigado. 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 Obrigada.